que a gente está observando nesses dois gráficos? A relação entre a altura de cada prato teórico com a velocidade linear média da fase móvel. Quando a gente trabalha com fase estacionária com partículas pequenas, até 5 micrômetros, a gente observa que existe uma faixa, né, pequena de velocidade linear média da fase móvel que eu devo trabalhar, onde H é mínimo. Por que eu quero um H mínimo? Para ter máxima eficiência. E o que são esses parâmetros A, B e C? Estão na relação entre eficiência e velocidade da fase móvel. A gente tem efeito dos múltiplos caminhos, difusão molecular e resistência à transferência de massa. E o que são essas coisas? O efeito colocado como a letra A, efeito dos múltiplos caminhos, é o seguinte: ele está relacionado com a diferença nas trajetórias de difusão da fase móvel, e a fase móvel leva os analitos, tá? Devido a trajetórias diferentes, simplesmente, um fenômeno aleatório, a molécula ela pode, junto com a fase móvel, percorrer diferentes caminhos. Ainda, empacotamento de coluna precária. O que é empacotamento precário? Então, vocês imaginem uma fase estacionária composta por partículas bem pequenas, um pó, tá? E essa fase estacionária sólida tem que estar dentro de um tubo que é a coluna. Vocês imaginem um tubo de aço inox com dimensões de uma caneta Bic, tá? Lá dentro, ela tem que estar totalmente preenchida com essa fase estacionária sólida. A gente chama isso de empacotamento. Esse material tem que estar bem empacotado ali dentro para que não haja falhas, como está mostrando aqui. Se o empacotamento não foi adequado, a gente tem espaços vazios e um caminho preferencial. Isso faz com que haja alargamento do pico. Tá? O que é um pico ideal? Um pico bem estreito. As moléculas do analito entram todas juntas no momento da injeção. No momento da detecção, quanto mais espalhadas essas moléculas estão, maior é o alargamento do pico. Então, isso aqui pode promover o espalhamento das moléculas ao longo da coluna. Além de falha no empacotamento, o que pode acontecer também é se eu tiver partículas de tamanho diferentes. Se eu tiver partículas de tamanho diferentes, eu também posso ter um caminho preferencial. Difusão longitudinal. Difusão longitudinal é uma coisa que sempre vai acontecer. E quanto mais tempo o analito fica dentro da coluna, quanto maior é a sua retenção, mais a gente observa esse fenômeno. Se a gente tiver um cromatograma com muitos picos, é comum a gente observar picos bem estreitos no início do cromatograma e picos mais largos no final, porque as substâncias que saem por último na coluna, que passam mais tempo dentro da face da coluna, a gente vê mais espalhamento da banda. Eu costumo fazer uma comparação bem boba, que é assim, é como se a gente tivesse uma corrida de 100 metros e uma maratona. Numa corrida de 100 metros, com um intervalo bem curto de espaço, a diferença de tempo entre a chegada do primeiro colocado, medalha de ouro, e o último colocado, é muito pequena, certo? Basicamente, para nós, réis mortais, todos eles chegam ao mesmo tempo. Em alguma coisa, hoje em dia, né, em torno de 9 segundos, tá? Quando a gente tem uma maratona, que é uma distância enorme, a gente tem um espalhamento absurdo entre os competidores. A gente tem os atletas de ponta, que chegam primeiro, a gente tem os retardatários, né, que chegam por último, aquela grande massa no meio, mas tem um espalhamento gigantesco, porque o percurso é muito grande, tá? Então, a difusão longitudinal é um evento aleatório e vai acontecer em maior escala quanto mais tempo aquela substância ficar dentro da coluna. E uma outra coisa que pode acontecer, que é representada pela letra C, chama resistência à transferência de massa. Então, vocês reparem que aqui, olha, aqui a gente tem a representação das partículas que compõem a fase estacionária, e aqui a gente teria ou um espaço entre as partículas ou um poro dentro de uma partícula, tá? Então, a gente pode dizer que a molécula que passa mais próximo da parede da fase estacionária, ou seja, dentro de um poro, ou seja, na superfície externa,
ela vai interagir com essa fase estacionária mais fortemente. Vai demorar mais para sair desse poro, por exemplo. A molécula que passa aqui no meio, tá? Ela vai estar mais distante, ela vai interagir menos, ela vai sair mais rápido. Basicamente é isso. Então, umas vão percorrer numa velocidade, outras vão percorrer em outra velocidade, e aí o que a gente observa? Alargamento do pico. Então, são esses três fenômenos que promovem o alargamento do pico e podem estar em maior ou menor grau, dependendo da qualidade da minha fase estacionária. Isso aqui é um cromatograma ideal. O que esse cromatograma ideal está me dizendo? Que todas as moléculas da substância A chegaram ao mesmo tempo no detetor. Tá? Só que não é isso que a gente observa. A gente observa, tá? um pico com formato de uma distribuição normal, uma curva de Gauss, ou seja, a maioria chega aqui nesse tempo, mas uma parte chega nesse tempo, outra parte chega nesse tempo, uma menor parte chega nesse tempo, e assim por diante. E aí a gente tem a relação de cada um, né, na equação, a influência do primeiro parâmetro, a influência do segundo parâmetro, do terceiro parâmetro, tudo isso combinado, a gente tem a curva da equação de Van Dimper, tá? Onde a gente tem um mínimo aqui, que é o fluxo que a gente deve trabalhar quando a gente trabalha com HPLC, ok? Para que a altura de um prato teórico seja mínima, ou seja, para que a gente atinja a máxima eficiência. Na cromatografia, a gente pode fazer a separação com dois objetivos. O mais comum é uma separação analítica, quando a gente quer identificar ou quantificar as substâncias presentes numa amostra. Mas eu posso ainda querer fazer uma separação preparativa, tá? Então, o que é uma separação preparativa? É quando a gente quer isolar uma determinada substância de uma amostra. Na cromatografia analítica, eu uso colunas menores, eu injeto microlitros. Quando eu faço cromatografia preparativa, eu tenho que usar colunas maiores. Quando eu tenho um cromatograma, eu tenho dois parâmetros que me auxiliam na análise qualitativa e na análise quantitativa. Na análise qualitativa, o parâmetro cromatográfico que me dá a informação é o tempo de retenção. Uma substância, numa determinada condição cromatográfica, sempre vai ter o mesmo tempo de retenção. Só que o tempo de retenção ele não é um parâmetro absoluto, ou seja, eu não tenho certeza da identidade daquela substância apenas com o tempo de retenção. O tempo de retenção não é uma propriedade físico-química, não é como densidade, ponto de fusão e de ebulição, tá? Porque uma outra substância naquela mesma condição pode ter o mesmo tempo de retenção. Mas dependendo do meu problema, esse tempo de retenção pode me ajudar muito. Por exemplo, se eu trabalho no controle de qualidade de uma indústria farmacêutica, onde eu tenho um universo ali restrito e mais ou menos controlado, dar o tempo de retenção da minha amostra com o tempo de retenção de um padrão e afirmar com mais ou menos certeza de que aquela substância na minha amostra que tem aquele tempo de retenção igual ao padrão, é o padrão. Agora, se eu estiver trabalhando com... Eu sempre cito esse exemplo, tá? Porque eu nunca esqueço. Eu tenho uma amiga que já trabalhou com carrapato de vaca. Eu não me lembro o que ela analisava no carrapato de vaca, mas ela trabalhava com carrapato de vaca. Vocês imaginem a complexidade de uma amostra como essa. Bilis de peixe. Também já trabalhei num laboratório que tinha um pessoal que trabalhava com bilis de peixe. Tá? É uma amostra muito complexa. Pode ter qualquer coisa, porque o peixe pode se alimentar de maneiras diferentes em cada momento que ele for coletado e por aí vai, tá? Então, não posso afirmar com certeza, tá? Para que eu tenha certeza da identificação usando cromatografia, eu tenho que ter um detetor que faça isso para mim, como um espectrômetro de massas, por exemplo. Se eu tiver um HPLC associado a um espectrômetro de massas, aí sim eu posso fazer uma análise qualitativa com mais certeza. O parâmetro quantitativo na cromatografia é a área do pico. Por que eu não uso a altura? Justamente porque eu tenho um alargamento. Dependendo da minha condição experimental, a minha coluna vai ficando velha e tudo mais, o pico vai alargando com o tempo. Então, se eu uso área, eu não preciso me preocupar com essa variação, ok? Então, a área, ela é proporcional à concentração
do analítico da amostra. Depois a gente vai ver como a gente usa a área para fazer análise quantitativa. Bom, isso aqui é um resumo da outra aula. Tudo isso aí a gente viu na aula passada e terminamos hoje. E vamos começar hoje a falar da cromatografia líquida de alta eficiência propriamente dita. Quando a gente falou de eficiência, eu falei algumas vezes que para que a gente tenha uma coluna eficiente, eu preciso ter partículas pequenas. Mas vocês imaginem lá a experiência do botânico russo, que trabalhou com carbonato de cálcio dentro de uma coluna de vidro, e que ele fez a fase móvel passar por essa coluna pela força da gravidade. A gente pode, numa coluna dessa clássica, usar, por exemplo, uma bombinha de aquário, para fazer a fase móvel passar por uma vazão mais ou menos controlada. Mas se eu tiver uma fase estacionária, com partículas cada vez menores, mais difícil vai ficar a passagem desse líquido. Porque quanto menores as partículas, menor a quantidade de espaço vazio. É igual comparar barro com areia. Por que na praia não faz poça? Porque os grãos de areia são grandes. E no barro faz? Porque as partículas são pequenas. E aí o que acontece? Se eu tenho que, para melhorar a eficiência, usar partículas cada vez menores, eu vou precisar usar o quê? Uma bomba. Então, o que caracteriza uma cromatografia líquida de alta eficiência é justamente a utilização de partículas pequenas, de no máximo 10 micrômetros, hoje em dia a gente não chega a 5, tá? E bombas que operam a pressões de até 500 atmosferas. Embora a atmosfera não seja uma unidade comum para expressar a pressão em cromatografia, a gente coloca aqui a atmosfera para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza disso, o que significa, né? 500 atmosferas. Qual é o pré-requisito para que uma amostra seja analisada por HPLC? Por que a gente coloca isso na segunda linha, tá? Porque a cromatografia em fase gasosa é um tipo de cromatografia, a cromatografia em fase gasosa de alta eficiência, ela veio primeiro. A cromatografia surgiu com a cromatografia líquida, lá com o botânico russo, mas a de alta eficiência começou com a cromatografia gasosa. Por quê? Por causa disso aqui. A gente demorou um tempo para conseguir ter fases estacionárias, com partículas pequenas, e que fossem resistentes à alta pressão, ok? Então, a cromatografia de alta eficiência começou com a cromatografia gasosa, que tem uma restrição muito significativa. Qual é a restrição para que uma amostra seja analisada por cromatografia em fase gasosa? A minha amostra ela tem que ser volátil. Eu tenho que volatilizar a minha amostra para que ela seja arrastada pelo gás, que é a fase móvel. É uma restrição muito significativa. Eu não posso analisar, por exemplo, polímeros. Não posso analisar sais, não posso fazer troca iônica por cromatografia gasosa, tá? Na cromatografia líquida, o único pré-requisito é que a amostra seja solúvel na fase móvel, tá? Eu só não analiso gases por HPLC. Também não preciso, porque para analisar gases eu tenho CG, ok? Por que eu analiso gases? Porque o gás, se eu introduzir um gás na minha fase móvel líquida, o que eu vou observar? Variação de pressão. Porque o gás vai estar dissolvido no líquido, mas a tendência é que ele saia. Uma vantagem de HPLC em relação a CG é que permite qualquer mecanismo de separação daqueles que a gente estudou. Absorção e partição, que são os mais comuns, troca iônica, exclusão de tamanho e bioafinidade. Ainda ficou faltando aqui. Bioafinidade eu não posso fazer por CG. Imagina analisar proteínas por CG. Eu tenho que aquecer e volatilizar a minha amostra. Eu preciso utilizar solventes especiais e ultrapuros, como fases móveis. A gente está acostumado a lidar com solvente grau analítico, ou solvente PA, certo? Em HPLC, a gente não usa solvente PA, a gente usa um solvente com grau de pureza ainda maior, chamado solvente grau HPLC. E por isso ele é bem mais caro, tá? Eu ainda preciso ter detetores seletivos e supersensíveis com tamanho de célula de detecção menor que 10 microlitros. Então, o detetor mais comum para HPLC é o UV visível. Então, a gente lembra do UV visível, aquele da cubeta, certo? Só que aqui a minha célula de detecção, que é uma detecção
em fluxo, a fase móvel fica passando o tempo todo, ela tem um volume interno menor que 10 microlitros. Aqui a gente tem os tipos de cromatografia, tá? A gente já falou disso na outra aula, mas para relembrar, a gente pode ter cromatografia por adsorção, quando a fase estacionária é um sólido. A gente pode ter, quando a gente tem cromatografia por adsorção, a gente pode ter adsorção química e adsorção física, tá? E se eu tiver um equipamento em que eu consiga controlar a temperatura da coluna, ou seja, se a minha coluna estiver dentro de um forno, porque existem equipamentos que a coluna fica no ambiente e tem equipamentos que a coluna fica dentro de um forno. Quando está dentro do forno, eu consigo controlar. Quando eu aumento a temperatura, eu favoreço a adsorção química. Se eu favoreço a adsorção química, eu favoreço a adsorção. Eu aumento o tempo de retenção. Agora, quando eu falo em aumentar a temperatura em HPLC, não é aumentar para 100, 150 graus, é trabalhar ali na faixa dos 30 e 40, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente sempre compara com CG. Quando a gente fala em temperatura da coluna em CG, em cromatografia gasosa, a gente está falando de variar de 50 a 350. Aqui não, tá? É um detalhe. Aqui a gente tem alguns exemplos de fases estacionárias utilizadas em cromatografia de absorção. A sílica é a mais comum, a alumina, fluorizil, carvão e carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, nosso botânico lá em 1906 já utilizou, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui é o fluorizil, essa aqui é a sílica, olha aqui aqueles grupos polares que eu falo o tempo todo, tá? Lembrando que isso aqui é uma estrutura tridimensional, a base disso aqui deve ser um tetraedro. Aqui a gente tem carvão ativo, tá? Que tem na sua superfície diferentes grupos funcionais, por isso que a gente usa carvão ativo no filtro caseiro, né, para água potável, porque retém diferentes tipos de substâncias por adsorção. E aqui a gente tem fases móveis utilizadas em cromatografia por adsorção. Se eu utilizar água, tá, como se a minha fase estacionária for sílica, por exemplo, eu não vou ter uma boa separação, porque a água também é polar, e é muito polar. Então, o que a água vai fazer com os analíticos retidos na sílica? Vai arrastar todo mundo muito rapidamente, ok? Então, a gente costuma dizer que a água é um eluente muito forte se eu estiver trabalhando com sílica. Quando eu trabalho com fases estacionárias de adsorção, que tem caráter polar, eu costumo trabalhar com fases móveis menos polares ou apolares. Aqui a gente tem uma representaçãozinha da partícula de sílica, interagindo mais fortemente com os analitos polares e menos com os analitos apolares. Esse vai sair primeiro, esse vai ficar mais tempo retido. De uma maneira geral, a cromatografia por adsorção, ela não tem uma seletividade tão boa, tá? A gente usa muito frequentemente para fazer uma pré-separação. Quando eu tenho uma mistura muito complexa e quero separar as substâncias por classes de compostos. Eu vou separar aqui moléculas que tenham carbonilo, amino, cetona, hidróxido e por aí vai, em função da polaridade. E aí eu posso coletar cada uma dessas frações e fazer uma segunda separação numa coluna apolar. Na cromatografia de partição, aquela em que a fase estacionária é um líquido, o que a gente tem é um equilíbrio de solubilidade, tá? A substância que for mais solúvel na fase estacionária líquida, fica mais tempo retida. Que for menos solúvel, é arrastado pela fase móvel, ok? E aí, o que a gente tem? Se eu tenho uma cromatografia de partição clássica, tá? Esse líquido, ele está simplesmente depositado sobre as partículas do suporte sólido. E o que eu observo? Eu observo que esse é um sistema de baixa estabilidade, porque eu tenho a fase estacionária líquida aqui e a fase móvel passando ali o tempo todo. Então, a fase móvel, ela pode arrastar, além dos analitos, a própria fase estacionária, ok? Então, hoje, o que a gente tem mais frequentemente, ou quase todas as colunas de partição, é uma fase estacionária quimicamente ligada ao suporte sólido, tá? Esse sistema é de alta estabilidade. As colunas que a gente usa hoje em dia são todas assim, tá? E, de novo, a fase móvel tem que ter polaridade contrária. Lembra quando eu falei da sílica?
Quando eu uso sílica, fase estacionária polar, água não é um bom eluente, porque vai arrastar todo mundo muito rápido, tá? Se eu estou utilizando uma cromatografia de partição, a ideia é a mesma. Se a fase estacionária for polar, eu vou usar uma fase móvel pouco polar ou apolar. Se a fase estacionária for apolar, eu vou usar uma fase móvel polar. Lembrando o seguinte, se eu quero separar substâncias polares, eu escolho trabalhar com uma fase estacionária polar. Por quê? Porque tem que ter interação. Se não houver interação, analitos fase estacionária, não tem separação. Se eu quiser separar analitos apolares ou de baixa polaridade, eu vou escolher trabalhar com uma fase estacionária apolar. Aqui a gente tem a representação de uma coluna C18, por exemplo, aqui uma cadeia carbônica com 18 carbonos. Essa representação, C18 está aqui, ó. Essa representação, ela não está muito fiel, porque, olha, esses sítios ativos da sílica, tá? Eles não são totalmente ocupados. Sempre há sítios ativos, sítios silanóis residuais, tá? Que podem interferir na minha separação, a gente vai ver isso daqui a pouco, ok? Então, substâncias apolares ficarão mais fortemente retidas e as polares vão ser eluídas primeiro, se eu tiver uma fase estacionária desse tipo. Aqui eu vou introduzir duas definições, tá? A definição de fase normal e a definição de fase reversa. Fase normal é quando a fase estacionária é polar. Por que isso? Tá? Mas as fases quimicamente ligadas, que pode ser uma fase líquida, como a C18, elas são ligadas num suporte como a sílica. Então, o suporte original, a característica original daquele sólido é polar, ser polar. Tá? Então, tudo que é polar, a gente chama de fase normal. Quando a gente reverte a polaridade dessa superfície, ou seja, quando eu tenho uma fase estacionária apolar, eu chamo de fase reversa, tá? Então, quando eu tenho uma fase estacionária polar, ou seja, quando eu tenho fase normal, aqui, ó, amino, ciano, diol, eu procuro trabalhar com fases móveis apolares ou pouco polares. Se eu tiver fase reversa, ou seja, fase estacionária apolar, tá? A C18 é a mais famosa delas. Cadê a C18? Octadecilcilil, essa daqui, tá? Eu vou trabalhar com solventes polares. Quais são os 3 solventes mais utilizados com a C18? Água, metanol e acetonitrilo. E a combinação entre eles. Aplicações. Inúmeras aplicações, tá? Citei algumas aqui. Hidrocarbonetos aromáticos, óleos, esteroides, plásticos, polímeros, alcaloides, ácidos urinários, carboxílicos, sulfonamidas, hormônios, azocorantes, e por aí vai. Então, fase normal e fase reversa, já falei, tá? Aqui agora os slides colocando todo o texto aí bonitinho, tá? Fase normal significa que a fase estacionária é polar e a fase móvel é apolar ou pouco polar. E a fase reversa, a fase estacionária é apolar e a fase móvel polar. Aqui exemplos, né? Quando a gente usa fase normal, exemplo de fases móveis, hexano, isoctano, tá? E quando a gente usa fase reversa, metanol, água, acetonitrilo. A gente falou de fase normal, fase reversa. Em algum momento lá atrás eu já falei de força de eluição. Mas eu vou falar agora de novo. O que é eluição? A eluição é o deslocamento do soluto da fase estacionária pelo solvente. E o que esse solvente faz? Essa fase móvel faz? Alguém me perguntou isso lá nos exercícios. O solvente, ele próprio, ocupa o sítio ativo, tá? Então, se eu tiver, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Se eu tiver uma fase estacionária polar, ou seja, fase normal, significa que eu quero separar analitos polares. Os analitos vão ficar aqui retidos nessa fase estacionária, ok?
Analito polar vai ficar retido ali. A minha fase móvel está passando aqui. Ela, fase móvel, ela vai promover a eluição desse cara aqui quando ela conseguir tirar esse cara daqui, certo? E passar a ocupar o lugar dele, tá? Então, eu vou deslocar o analito do sítio ativo e a fase móvel passa a ocupar o lugar dele. E quando é mais fácil para ela fazer isso? Quando ela também for polar. É um sítio ativo polar. Então, se eu tenho uma fase estacionária polar, a minha fase móvel, ela vai ser mais forte quanto mais polar ela for. Ela vai promover a eluição mais facilmente quanto mais polar ela for. Quanto mais polar ela for, quanto mais forte ela for, menores serão os tempos de retenção. Estacionária apolar significa que os analitos estão interagindo por sítios ativos apolares. O analito menos polar ou mais apolar é o que vai ficar mais fortemente retido. Então, minha fase estacionária, para concorrer por esse sítio ativo mais facilmente, ela tem que ser também apolar ou pouco polar. Ok? Quanto menos polar ela for, mais forte ela vai ser. Mais facilmente ela vai promover a eluição. Agora, isso não significa que isso seja bom, tá? O eluente muito forte não necessariamente é bom. Por quê? Se ele é muito forte, ele vai eluir todo mundo muito rapidamente. A estacionária polar, a fase móvel mais polar é mais forte. Por isso que eu não uso. Por isso que eu prefiro usar, eu tenho que usar uma fase móvel de polaridade contrária. Para quê? Para que haja tempo da separação acontecer. Senão a eluição vai ser muito rápida. Se eu fizer aqui um resumo, deixa eu ver se tem aqui. O eluente, ele vai ser mais forte quanto mais semelhante ele for à fase estacionária. Se a fase estacionária for polar, quanto mais polar, mais forte. Se a fase estacionária for apolar, quanto menos polar, mais forte. Ok? Aqui, quando eu tenho fase normal, uma fase estacionária polar, se eu utilizar uma fase forte, uma fase móvel forte, uma fase móvel também polar, eu não tenho separação, porque esse eluente ele vai ser tão forte que ele vai arrastar todo mundo muito rápido e muito junto. Não vai haver separação. Então, eu não necessariamente quero um eluente muito forte. Justamente, quando eu tenho fase reversa, quando eu tenho fase estacionária apolar, a minha fase móvel tem que ser polar. Porque se for apolar também, ela vai ser tão forte que vai arrastar os analitos muito facilmente, não vai haver separação. Esse slide fala de tudo que eu já falei, né? Só que escritinho aí, com um resumo. Por exemplo, aqui, se eu tiver uma fase estacionária polar, a água vai ser mais forte que o hexano. Por isso que, em geral, eu uso o hexano e não a água, tá? Se eu tiver uma fase estacionária apolar, o hexano vai ser mais forte que a água. Dificilmente eu vou utilizar hexano como um eluente para fase estacionária apolar. Ele vai ser muito forte, ok? Aqui eu tenho um exemplo. Tá? Só que aqui não está escrito em lugar nenhum, vocês vão me dizer, se eu estou usando fase normal ou fase reversa. Não está dizendo qual é a fase estacionária. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho uma mistura de 3 substâncias, que primeiro eu separei com essa fase móvel, 50% metanol, 50% água. Depois, eu aumentei o teor de água, ok? 30 de metanol, 70 de água, ou seja, aumentei a polaridade da fase móvel. E a força, aumentou ou diminuiu? Aumentou. O que a gente observa? Os tempos de retenção diminuíram, a eluição foi mais rápida. Então, essa fase aqui foi mais forte. Se eu tenho uma fase móvel mais forte, sendo mais polar, significa que era fase normal ou fase reversa? A fase móvel mais forte foi a mais polar. Então, significa que a fase estacionária é polar, ok? Quanto mais parecido for, mais forte é. Vamos lá. Agora a gente vai falar de outros conceitos importantes, tá? A gente tem aqui a separação de 3 substâncias, usando metanol e água, em coluna C18. Eu obtive esse resultado aqui. E aí, eu quero separar mais esses 2 primeiros. Eu quero usar um eluente mais fraco. Eu quero tornar a minha eluição mais lenta, ok? Então, eu vou aumentar o teor de
água, porque trata-se de fase reversa. Ok, aumentei o teor de água, certo? Tornei a minha eluição mais lenta, porque a minha fase móvel ficou mais fraca. Se eu continuar fazendo assim, vou ter essa sequência de resultados. Eu pergunto para vocês, o que eu faria se eu quisesse ter essa separação aqui entre esses dois picos, que saíram primeiro, mas eu não quero gastar 9 minutos para fazer uma análise, não quero gastar 10 minutos para separar 3 picos, eu quero trazer esse pico para cá. O que eu poderia fazer para resolver isso? Eu atingi a separação que eu queria para esses 2 primeiros picos aqui, mas eu não quero que uma análise para separar 3 substâncias demore 10 minutos. Eu quero manter essa separação aqui, mas trazer esse pico mais para cá. Então, o que eu posso fazer? Eu posso alterar a composição da minha fase móvel ao longo da mesma corrida cromatográfica. Quando eu uso a mesma composição de fase móvel durante toda a corrida cromatográfica, eu faço uma eluição isocrática. Se eu quiser variar a composição da fase móvel ao longo da mesma corrida cromatográfica, eu faço gradiente de eluição. Se eu estiver trabalhando com metanol e água, por exemplo, eu vou ter um frasco de água, um frasco de metanol, ambos previamente filtrados e degaseificados, já acoplados ao sistema, e a gente vai fazer tudo automaticamente, através de uma programação. A gente opera os equipamentos hoje por software. A gente vai dizer que a gente quer, por exemplo, fazer esse gradiente aqui. Um gradiente que começa com 50% de metanol, ou seja, começa nessa condição aqui, ok? E ele vai aumentando o teor de metanol ou diminuindo de água ao longo da corrida, ou seja, eu vou aumentando a força ao longo da corrida cromatográfica. Eu aumento de 50 até 90 e depois mantenho constante. Esse platô aqui nem sempre é necessário, tá? Mas olha o que eu obtive. Os 2 primeiros picos separados e a corrida demorando menos que 5 minutos. Eu antecipei o último pico, porque eu aumentei a força de eluição ao longo da análise. Um gradiente de eluição, ele é sempre feito no sentido crescente da força, tá? Se eu falar em termos de polaridade, isso vai depender se eu estiver trabalhando com fase normal ou fase reversa. Mas se eu falar só de força, a força de eluição sempre cresce num gradiente. Não faz sentido eu trabalhar com um eluente forte no início e diminuir. Porque se ele está forte no início, ele já vai arrastar todo mundo no começo da corrida. Para que no início do cromatograma eu tenha um eluente fraco, tá? Para que aquelas substâncias... Quem é que sai primeiro? Quem sai primeiro são as substâncias que interagem menos com a fase acionária, certo? Então, eu tenho que usar um eluente mais fraco para promover a separação. Para as substâncias que interagem mais fortemente, aí eu uso um eluente mais forte para antecipar o tempo de retenção. É isso que eu estou fazendo quando eu faço esse gradiente. É isso.